Me chamo Francisca Miranda dos Santos. Nasci no dia 24 de julho de 1940, no Garapé Castanhal, Foz da Vila Menino Deus. E a minha infância toda foi aqui, cresci, já estou dessa idade e sempre morando aqui nessa mesma localidade. A minha vida foi assim, meia vida de pobre, pobre material, uma rica espiritual. Nasci e os meus pais nos criaram, primeiramente só nasceu filhas. E aí nós tivemos que dar o duro para viver, para nascer já os homens, aí fomos dando aquela vida de pobre. Começamos a trabalhar aqui e com essa vida foi crescendo, trabalhando sempre em lavoura, sou lavradora de verdade, sou comunitária também de verdade, desde que eu nasci me entendendo, vendo a comunidade nessa religião, eu estou e me sinto feliz por isso. E cresci, a minha infância veio, cresci bastante. Quando me casei eu estava com 27 anos, tenho meus filhos, teve 7 filhos, 4 filhos e 3 filhas. E até essa data, graças a Deus, estou vivendo junto com eles, nos trabalhos, casei, meu marido sempre lavrador também, da mesma coisa que eu sempre fiz, e ele sempre foi trabalhador dessa mesma coisa. E nós estamos vivendo até hoje. Ele morreu, faleceu, já faz 6 anos que faleceu, e eu aqui estou no mesmo lugar, da mesma localidade, vivendo já junto com meus filhos, ainda na nossa casa, mas os filhos estão aqui todos perto, graças a Deus. Eu sou feliz, muito feliz na minha vida de ter meus filhos e ser feliz deles estarem tudo perto de mim, me cuidando. Quando está faltando alguma coisa, eles estão dando toda a atenção. Com eles tudo por perto, graças a Deus. Quando não tem telefone de um, tem do outro. E assim a gente está passando esta vida. Graças a Deus por isso. Sim, a minha infância foi assim, né? Era muito privada, de não ir nas coisas, nas festas, coisas e tal, mas fui levando a vida, trabalhando em roças, lavouras, capinando roçado de cana, capinando roça de maniva, para tirar a mandioca, trabalhando em corte de arroz, até Pumeru, Cagi, tudo por esses lugares eu vivi a minha infância trabalhando, cortando arroz, trabalhando com roçado de cana, capinando. Quem sabe, quem conhece sabe o que é um trabalho de cana, que coça, mas tudo por isso eu já passei. E trabalhando em lavoura, né, na roça, e da roça parei dos trabalhos de arroz, de cana, e fiquei na roça, na lavoura de roça. E trabalhei até agora esse ponto que não dei mais conta de ir trabalhar na lavoura, mas sempre foi assim, trabalhando assim. Depois casei, o marido que eu casei era do mesmo jeito que eu, lavrador também. Aí nós já trabalhamos, passamos a trabalhar juntos, no mesmo trabalho, nas mesmas lavouras, e criamos os nossos filhos nesse trabalho sempre. Depois trabalhei numa creche com 12 anos de trabalho, eu saí para me aposentar. Graças a Deus me aposentei. Depois, eu pagando o sindicato para ele, pagava para mim e pagava para o meu filho, que já pegou um acidente, quebrou a perna e aí teve que se aposentar, teve que ir para coisa e graças a Deus hoje ele está com 20 anos de sindicato, pagando o sindicato. E com isso nós ficamos, ele se aposentou também, meu marido, ficamos, graças a Deus, os dois aposentados. E por aí foi, ele teve uma enfermidade muito grande, mas graças a Deus com isso a gente está vivendo o resto da vida. Eu também não tenho nada de saúde boa, mas dou muita graças a Deus, ainda está falando, está andando devagarinho, mas vai e fazendo algumas coisas do serviço de casa, né? Tenho meus netos, bisnetos, já estou com 10 bisnetos, esperando já mais um para inteirar os 11. 22 netos, 10 bisnetos, tenho 200 sobrinhos,
todos reunidos no lado do meu marido e do meu lado, eles completam 200. Quando a minha mãe morreu, nós estávamos, era 70 netos ela tinha, quando ela morreu, quando a minha mãe morreu. Estava com 70. E essa vida a gente está levando até hoje, graças a Deus. Eu me sinto feliz de estar do lado dos meus filhos, do lado dos meus familiares, tudo, graças a Deus. Então, dou muitas graças a Deus por isso. E daí a vida, nós fomos levando uma vida de... Graças a Deus não tenho ninguém me prova que um dia tivesse alguma intriga com meu marido, que tivesse uma desavença, ou tivesse deixado dele para arrumar outro, ou eu sou aquela dita viúva, chamada aquela que Deus diz assim, esta viúva quem cuida sou eu, e esta que eu sou. Um só marido eu teve com meus filhos todos. E graças a Deus, eu me sinto feliz por isso. Aqui é onde eu nasci, que eu me entendi por gente, era um lugar muito tapado, muito fechado. Nós não tínhamos... A nossa casa comunitária não era a igreja, era uma casa que a gente tinha. A escola é a do Macedo Costa, que até derrubada foi. Agora ficou fracassada, né? Derrubaram. Mas lá eu me entendi estudando também lá na escola Macedo Costa. Estudei um pouquinho, só não aprendi nada, mas eu estudei. Onde tinha os professores, né? E na igreja nós não tínhamos a igreja, nós tínhamos uma casa comunitária e lá a gente se congregava, lá a gente fazia os trabalhos da igreja, fazia as festas que sempre fizemos. Aí fui crescendo, depois começamos a fazer uma igreja, começar a igreja. Meu marido foi uma pessoa que, no começo desse trabalho da igreja, que começou a iniciar a igreja, ele estava lá trabalhando, onde tinha 2 pedreiros, eram todos os 2 de Igirepemiri, era o Cota e o Capoeira, esses 2 homens que trabalharam com eles, com meu marido e mais outro senhor que trabalhava também, né, junto com eles. E aí eles começaram e fizeram, e eu estava gestante do 8º filho meu, aí teve, mas faleceu. É a idade que tem essa igreja lá, é 52 anos. É o tempo que ela está já vigorando lá. E de lá a gente foi festejando, fazendo as festas, né? Aí já acrescentou mais a igreja. Hoje a gente já está quase com ela concluída, como a gente deseja ter, né? Graças a Deus. Mas o resto... A gente fazia assim, mutirão também, as coisas, né? Para conseguir as coisas melhores para nós. Daí foi crescendo a escola, ficou em abandono, né? Só tinha até a 4ª série. Aqui só tinha a 4ª série e não tinha mais. E as professoras antigas tinham muito preguiça de trabalhar com as crianças. Dava às vezes uma aula no mês ou na semana, 2, 3 semanas passavam, e elas diziam que não tinha quem coisasse elas, porque elas eram antigas na escola, ninguém tirava elas da escola. E aí eu saí e fui procurar os meus direitos. 7 meses eu trabalhei para tirar elas, mas consegui. E tirei e veio as meninas trabalharem na escola da comunidade, né? Elas estavam na 4ª série estudando. Hoje elas são as diretoras da escola, umas já estão aposentadas, outras ainda estão trabalhando. E através dessa confusão, dessa coisa, elas foram retiradas e essas meninas vieram trabalhar. E, olha, a mesma situação que eu trabalhei com meu pai quando ele era vivo, na luta de vida, na mesma coisa eu trabalhei com meu marido, na mesma luta, no mesmo trabalho, que lavradora, né, trabalhando em roça, na mesma coisa eu continuei trabalhando com meu marido. Moramos, tinha uma casinhazinha, aí começamos essa vida e até hoje ele já morreu e eu estou nessa vida, trabalhando sempre. Agora já não dou mais conta, mas ainda tenho vontade de trabalhar. A nossa vida foi essa. Sempre a família, né, trabalhando, eu trabalhava para cá com meu marido, minhas crianças, e aí formaram esse grupo para fazer uma creche, para colocar, né, as crianças, tinha muita criança, como tinha mesmo, e tem. E eu fazer um prédio, né, para fazer a creche.
E aí a gente se assinou. Todas as mães se assinaram para conseguir o recurso para fazer esse prédio. E a gente conseguiu. E aí tinha essa função. E eu fui uma escolhida para ir trabalhar. Nós éramos, parece, 17 pessoas que trabalhavam. Era função grande. 17. Mas olha, tinha dia que amanhecia assim com uma água, amanhece baixa, tem enchente. Aí chegava lá, não tinha água cheia, a gente às vezes não deixava a água cheia. Aí chegava, olha, não vai ter trabalho, eu já tinha 10, 12 crianças na porta para entrar. Eu sempre era mais saliente, chegava primeiro. Aí eu digo, não, nós vamos trabalhar sim. Mas como que nós vamos trabalhar que não tem água cheia? Às vezes não tinha gás no botijão para fazer o almoço. Eu digo, nós vamos trabalhar sim. Porque a água está no rio, está baixa, nós trabalhamos para fazer a merenda e vamos fazer do lado de fora da creche, cozinhando a lenha, mas vamos dar o almoço para as crianças. Elas ficavam bravas, queimadas comigo, mas não tinha problema. O pau quebrava e a gente fazia todo aquele almoço. E era almoço, não era. Era 5 pacotes de macarrão para fazer um mingau. 5 pacotes de arroz, só para fazer um mingauzinho. Isso tinha leite, tinha bolacha, tinha tudo, o intervalo para ajudar os que não têm. Olha, era 70, 80, até 100 crianças dava no dia. Zoava criança para todo lado. Era trabalho, era trabalho. Você sabe o que é trabalho? Era o que nós tínhamos nesse trabalho. Tem aqueles tachos grandão, branco, tinha uns de alça assim, menos estreito, tinha aqueles largos, nós ia buscar lá no porto, uma de um lado, outra do outro, uma mulher de um lado, outra do outro, para carregar esse tacho com água para trazer, para fazer alimento para essas crianças antes que a água crescesse, quando a água crescesse. Nós não tinha caixa d'água para colocar água, para deixar água encanada, para deixar coisa. Nós tínhamos que buscar no porto esta água, na beirada, para fazer alimento para nossas crianças. Isso foi um trabalho muito pesado. Eu ainda digo que a minha coluna desviou a coisa desse trabalho. Elas ficavam queimadas comigo, sim, as outras minhas colegas do trabalho, porque eu fazia muito assim, aqueles esforços. Mas eu pensava assim, na minha situação, e pensava na situação das minhas amigas, que elas já iam deixar essas crianças lá, contando que iam trabalhar, ficava a criança segura. Tinha a merenda, tinha o almoço, tinha a merenda da tarde, para depois entregar para os donos, para os pais, eles iam buscar. Nosso trabalho foi esse. Eu trabalhei 12 anos. Para que eu vi o começo desta vila, que a gente começou, que eu me entendi como gente, quando a gente conheceu esta vila e eu conheci, era um caminho, coisa que nem posso nem dizer como era, um caminho, vamos dizer que hoje já tem mais umas coisas, mas era um caminho. Hoje, para que eu já vi, para que eu me entendi vendo, hoje nós estamos dentro de uma cidade. Uma vila bem povoada que a gente tinha, era escolhido as casas que tinha. Era muito pouca casa, parece que eram 5 casas lá na frente, e para cá não tinha nenhuma casa aqui nesses lados aqui, tanto faz desse lado como desse, não tinha nenhuma casa não. Só tinha o cemitério lá e esse caminho, esse risco aí. Nós fizemos roça desse lado daqui, fizemos do lado direito e do lado esquerdo, casa, roça, plantamos, e daí fui crescendo, fui limpando, tirando mais as coisas feias, que fui montando essas casinhas. Aí tem a dos meus irmãos, quase estão todos os filhos deles aí nesse lado, quase todos os meus irmãos. Só eu que não tenho nenhum filho morando lá para frente nesta vila. Eles não têm nenhuma casa, o nosso terreno ficou para cá. Que é esse que eu posso dizer porque está documentado. O resto não, os irmãos, sobrinhos, todos tenho casas lá na frente, que acharam que deviam povoar, né? Justamente como está povoado já, graças a Deus. E assim a gente está levando esta vida, né? Acrescentou muito, 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 muito mais do que era. Aqui é onde eu moro agora, o que era não tinha nada. Agora no inverno tinha que bater lama para ir lá para frente, porque não tinha coisa. Todos os candidatos que vinham prometiam, além que a gente dizia que era do PT, essa coisa, pronto, era uma raiva, era um crime. Para nós não vinha nada para cá, por causa do PT. Nome mais coisa, e quando fui a pessoa, o governo, o presidente que eu já vi na minha vida, do que eu conheci o mundo vivendo, eu já vi esse presidente. Porque quem disse que nós tínhamos uma luz aqui? A não ser que fosse de lamparina. Quem disse que nós tínhamos uma energia?
E através do Lula nós conseguimos esses esportes, esse trabalho todo trazido pelo meu filho, uma parte, pelo Elivelto, que conseguiu trazer, graças a Deus. E hoje nós temos, graças a Deus, bem, não bem demais, mas aparece sempre as coisas mais diferentes, mas graças a Deus logo é eliminado. Sim, eu quero dizer para o povo que vai escutar, essa minha história aqui, que eles lembrem que essa pessoa que está contando essa história, é uma verdade que eu estou contando, que eu já passei e que hoje a gente, graças a Deus, já está num lugar muito mais aliviado. Não tem nem comparação do que eu conheci para que hoje a gente está, graças a Deus. E eu digo para pessoas que não viram, que não conhecem e que se quiserem participar, vir espiar onde é que eu estou, onde é que a gente está cuidando e está vivendo, é só participar, é só vir.